aqui é louco. Eu venho aqui hoje porque eu não vou deixar nunca de me posicionar sobre essa questão da escala de 6 por 1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7 por 0, sempre trabalhou, até não foi 6 por 1, 7 por 0. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele poder ensinar eu a estudar. Então, eu não acredito que seja oportunismo não, tá, gente? Porque é um candidato, inclusive, que não é de esquerda, né? É um candidato que é de direita, né? Então, eu não acredito que seja oportunismo, não. Eu acho que, na real, ele está falando realmente da trajetória dele e da trajetória familiar. Porque eu acho que essa pauta, ela dialogou com a classe trabalhadora, ela é muito sensível ao trabalhador de maneira geral, tá ligado? O trabalhador, de maneira geral, ele se sensibilizou com a pauta, porque ele entendeu, foi um chá revelação para o Brasil, né? A gente, inclusive, tem vivido um momento que eu acho que poderia ser muito oportuno para a forma como a situação conduziria os rumos futuros do país. Tá ligado? Então, eu acho que assim, sensibilizou a todos. Sensibilizou a todos os trabalhadores. Tanto os trabalhadores que ocupam um espectro político de direita, quanto os de esquerda. Quanto os que não ocupam espectro político nenhum. Tá ligado? Porque teve muita gente também que não é sensível. Gente, tem muita gente, muitas pessoas no país não são sensíveis à política. Muita gente no país não está disposta a discutir política. Muita gente no país quer fazer tantas outras coisas do que pensar ou discutir a política ou a vida social. Muitas pessoas, muitas, só querem viver. Ponto. Só querem viver. Ah, vamos discutir a vida? Não estou afim. Vamos discutir a filosofia do viver? Não estou afim. Vamos pensar o viver? Não estou afim. Vamos pensar a política? Não quero. Não quero. Quero trabalhar e quero viver. Muitas pessoas são assim. Muitas. Então, essa pauta, ela foi sensível até essas pessoas. Você entende quando a pauta é importante? Quando ela acessa aquelas pessoas que não estão dispostas sequer a pensar no que é a política. Naquelas pessoas que estão assim, ó, eu não quero saber de política. Mas surge uma pauta como essa, essas pessoas ficam assim, isso aí eu quero saber. É quando a gente entende o quanto a pauta é sensível. E eu acho que, de maneira geral, os trabalhadores do Brasil, eles se sensibilizaram com a pauta. De maneira geral. Tanto os trabalhadores de esquerda, quanto os trabalhadores de direita. E eu acho que o que isso representa é que nós somos o que somos, trabalhadores. E eu acho que, inclusive, isso pode ter sido talvez, isso possa representar um novo paradigma para se pensar a forma como o Brasil se divide. Porque se a gente souber, de alguma maneira, instrumentalizar essa prática, instrumentalizar essa discussão, a gente pode dividir entre quem apoia o fim da escala 6 por 1 e quem não apoia. E aí as coisas elas ganham uma forma bem mais nítida. Porque eu vi, inclusive, eu entrei no post, inclusive, de muitas pessoas, de muitos deputados de direita que não apoiam o fim da escala 6 por 1 e a sua base, inclusive, como é que tá o volume aí pra vocês, tá legal? Tô curtindo a live? A sua base, inclusive, estava em discordância desses deputados. O que isso representa? Muita coisa. Representa que trabalhadores encontraram uma unidade. E qual é essa unidade? A melhoria nas condições para o exercício de suas funções. Então, isso é muito simbólico, isso é muito representativo, muito. E se a gente souber utilizar isso, a gente pode ter um caminho facilitado para o futuro. Se a gente souber utilizar isso. Tá ligado? Então, eu não acho que isso aqui seja
lacração do deputado, eu não acho que seja oportunismo do deputado, não. Eu acho que é de fato uma pessoa que não viu o pai presente, porque o pai passou a vida inteira trabalhando. Eu acho que é de fato uma pessoa que se preocupa com o trabalho, porque teve uma trajetória. Lembra do que a gente estava falando ontem sobre trajetórias orgânicas? São trabalhadores que experimentam a vida de trabalho desde sua infância ou pré-adolescência até ocupar um cargo político. E essa memória é uma memória presente, porque constituiu aquele sujeito. A vida de trabalho, a vida laboral constituiu aquela personalidade. Foi incorporada pelo processo, é incorporada pelo processo de subjetivação, para dizer o que significa a vida, para dizer os valores que a vida tem, para dizer o que é o viver. Porque o trabalho ocupa uma parte significativa da nossa existência. Do tanto de tempo que a gente imprime para conseguir se manter, a maior parte desse tempo está no trabalhar. E essa trajetória não some. Essa parte da trajetória ela não some da figura, porque é o que ajudou a constituir a figura. E é claro que a gente, como no caso dele, né, traça um caminho político que é um caminho que é contrário ao que eu, por exemplo, tenho, mas em algum momento essa trajetória de vida de trabalho ela vai aparecer. E uma pauta sensível como essa, aparece a trajetória. Então eu não acho que seja lacração e eu não acho que seja oportunismo. Eu acho que é sim uma pessoa que viu o pai não trabalhar a vida toda. Aliás, sabe por quê? Que viu o pai trabalhar a vida toda, né? Que viu o pai trabalhar a vida toda e que não viu ele dentro de casa. Que não teve tempo suficiente. Eu não fazia porque não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Então, já foi falado aqui, tanto por parlamentares de direita e de esquerda, que essa questão da escala 6x1, ela é desumana. Então, que a gente tira essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui. Que salam-aleikum, Cauã, mano. Peraí, cara. E que possamos, sim, nesse momento agora, acabar com essa escala de 6x1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar é porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar é porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem. Eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Eu amo o que eu faço. Sempre amei trabalhar. Sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que valorizar assim o trabalhador. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência. Já teve reforma trabalhista. Não, Isaac, mas Isaac, querido, você pode ter uma medida que ela seja implementada no decorrer de um governo, cara. Tá ligado? E esse projeto, depois quando ele começar a tramitar, ele vai passar por muitas reformulações, querido. Muitas reformulações. Tá ligado? Passa por muitas reformulações até ele de fato ser implementado. Então você vai ter muita coautoria, você vai ter cada deputado querendo deixar sua marca no projeto, você vai pensar no orçamento, você vai pensar em muito, vai passar por uma comissão de justiça e de orçamento, passa por muitas comissões. Então vai ter muitas transformações e transformações que implicariam até no tempo de implementação da medida. Que pode ser de 1 ano, mas pode ser de 2. Pode ser em uma escala progressiva para ser implementado. Pode ser pensado inicialmente para um determinado setor, depois ir sendo transformado para outros setores. Mas, de maneira geral, o que a implementação da medida garante é o trabalhador ter resguardado o que ele possa se apoiar se o patrão não cumprir com o que está na legislação. Porque o direito trabalhista é basicamente isso, né? Porque o trabalho e as formas de trabalho, elas acontecem independente ao texto constitucional, gente. Independente ao texto constitucional, independente às leis, o trabalho acontece. Por exemplo, crianças não podem trabalhar. Isso é ilegal, mas crianças trabalham no Brasil. Então, se crianças trabalham no Brasil e tem uma lei, para que existe a lei? A lei existiria, em tese, para que coisas como essa não acontecessem. Só que coisas como essa, elas são muito difíceis de serem controladas. Então a lei vai ter a utilidade onde? Quando se recorrer a ela. Entendeu? Aí você recorre à lei para que... Olha, eu estou vendo trabalho infantil aqui. O que eu vou fazer? Tem uma lei. Então eu vou acionar essa lei para que isso não aconteça. Aí ela se vê efetivada.
É claro que no mundo ideal a lei seria para coibir coisas como essa. Só que isso é muito difícil de controlar. Você pode implementar, por exemplo, uma escala 6x2 e não necessariamente a maioria das pessoas utilizarem dessa escala. Não necessariamente. Mas quando aquele funcionário se sentir, olha só, meu patrão tá, meu patrão tá de sacanagem comigo. Aí você vai recorrer à lei. Aí ela se efetiva. Entendeu? Tá ligado? Então, assim, tem um sentido. Tem um sentido a lei. Entendeu? Tem um sentido. É mais nesse sentido, assim, de o cara ter onde se resguardar. Tá ligado? É mais nesse, mas não quer dizer que, cara, tem um bocado de lei que existe, pô. Isso não quer dizer que as coisas não deixam de acontecer porque leis existem, não, pô. Tem um bocado de lei que diz que não pode fazer um monte de coisa, mas as coisas continuam acontecendo. Tá ligado? Por exemplo, tem um bocado de lei que diz que se o cara trabalhar em tal emprego, ele tem que receber adicional insalubridade, tem que trabalhar uma quantidade menor de tempo. Isso acontece em todos os casos? Não. E para que existe a lei, então, se isso não acontece? Para quando isso acontecer, o cidadão de direito, ele poder requerer o seu direito a partir do texto legal. Olha só, da literatura jurídica, olha só. Isso aqui está acontecendo, tá ligado? Aí você vem e utiliza a lei. Mas, assim, isso a gente está falando. A gente está falando de um mundo em como ele acontece, mas não como ele deveria ser. Porque como ele deveria ser? As pessoas deveriam olhar para a lei e falar assim, eu não vou fazer isso aí, porque tem uma lei. Só que isso acontece? Não acontece, né, gente? A maioria das pessoas, e dos empregadores, inclusive, eles não estão nem aí para a CLT, né? Você tem muitos, sim, que respeitam a CLT. Você tem muitos, inclusive, que pagam em dia. Você tem muitos, inclusive, que pagam o salário que é regulamentado pela CLT. Mas muitos não estão nem aí para a CLT. Mas a CLT existe. Então, se eles não estão nem aí, por que existe? Para que aquele trabalhador tenha onde se resguardar. Porque no diálogo do trabalhador com o patrão, ele vai sempre perder. Porque o teu patrão pode olhar para ti e dizer assim, sai fora, amanhã tem outro aqui. Se eu te demitir hoje, tem 5 pessoas aqui para vaga. Entendeu? Se você vier reclamar um direito para mim e eu te demitir, amanhã tem 5 pessoas. Eu não estou nem aí. Eu vou sempre ganhar. Porque no capitalismo a gente sempre ganha. O patrão, no caso, né? O dono dos meios de produção. Eu vou sempre ganhar, tu vai sempre perder. Nesse modelo aqui, por isso que se chama direito, entendeu? Nesse modelo, agora é claro, há várias questões aí para se pensar no direito, porque a gente está falando de um direito que é estruturado a partir de uma revolução burguesa, né? E que se estrutura em sociedades como a nossa a partir de contextos muito característicos de formação da nossa história nacional, que é um contexto de dominação burguesa, né? E um modelo de sistema como o nosso. Mas ainda assim, é por isso que se chama direito, né? Para resguardar aquela pessoa que não poderia se defender de uma outra forma, se não fosse pela força institucional do texto constitucional, né? Então é por isso que se chama direito. Mas assim, a gente está falando de um cenário que não é um cenário. Esse é um cenário que é um cenário real e não ideal. Porque o que era ideal? O ideal é que as pessoas soubessem que existe o texto constitucional, que protegesse e não fizesse isso. Pô, tem uma CLT, eu vou respeitar a CLT. Isso é o mundo ideal. Esse é o mundo real? Não é. Quer dizer que vai ser assinado hoje, pum, a escala 6x1, pronto. Começa amanhã? Não é assim. Não é desse jeito que vai acontecer, a gente sabe. Então, para que é que vai acontecer? Para quando acontecer o caso de não ser respeitado o trabalhador, ter onde se proteger e se resguardar. Tá ligado? Mais ou menos isso, assim. Ideal é não ter que trabalhar. João Vitor agora... João Vitor foi um pouco mais profundo. Lá ele, tá ligado? Balista. Já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui, fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de... Boa, Cleitinho. Boa, Cleitinho. Camarada Cleiton. Despesa somos nós, a classe política. Então, se o texto lá tem... Aí você falou que eu acho que isso aqui, um outro, nunca imaginei que eu fosse ver isso aqui, né? Mas olha só, eu acho que de alguma maneira a gente entendeu, a partir do movimento VAT,
Vida Além do Trabalho e da luta pelo fim da escala 6x1, a gente entendeu de que maneira que podem ser unificadas pautas e essas pautas serem caminhos para a garantia de direitos. Vou dar uma pista aqui, ó. Tem outra pauta que eu tenho certeza que, se a gente falar sobre o mais extremista da direita com o mais extremista da esquerda, eles vão se aproximar e eles vão apertar a mão e dizer assim, é isso. E qual é essa pauta? A redução significativa do salário dos políticos. Se você pegar o mais extremo bolsonarista, o cara que se vestiu de homem-bomba e que foi lá na frente do STF, e ele tá com as bombas no STF e acabou acontecendo o que aconteceu, e você pegar o mais extremo lulopetista, você colocar os dois juntos e vocês falarem assim, vamos votar agora pela redução significativa do salário dos políticos. Os dois vão apertar a mão e vão dizer assim, vamos pra rua. Essa, inclusive, pode ser a próxima pauta. E aí seria uma mobilização gigantesca. Seria uma mobilização absurda. Muitas pessoas na rua. Muitas pessoas. Eu quero que o cara ganhe 44 mil reais, pô, ele vai ganhar 10 mil. Ainda tá ganhando muito. Tá ligado? O cara tá ganhando 44 mil, pois vai reduzir pra 10 mil. Tá ligado? 7 milzinho. Vai. Limpo. Limpo. Pra não dizer que... Tá ligado? Pra não dizer também que reduziu demais. 7 mil limpo. Tá ligado? 9 mil com os 9 mil bruto. 2 mil de imposto. Vem. E 7 milzinho limpo pra tu viver. Tu e tua companheira. Corta os auxílios, corta os benefícios, corta tudo isso. Vale refeição, vale transporte, 7 mil conto. Dedicação exclusiva. 4 anos. Ponto. Tá ligado? Se você levanta uma pauta dessa, meu irmão, você levanta uma pauta dessa pro Brasil inteiro, pô, bicho, 13º, férias e os caralho. Pronto. Se tu levanta uma pauta dessa, eu acho impossível que a maioria dos cidadãos brasileiros, eles não encontrariam uma pacificação nessa pauta. E não apertariam suas mãos e iriam para as ruas. Tanto o bolsonarista quanto o lulopetista. Tenho certeza. E a forma de mobilizar, gente, não é de outra forma que se mobiliza. É dessa forma. Como? Encontrando a pacificação e a unificação entre uma pauta. Que é uma pauta que é decisiva. Uma pauta sensível, decisiva para o país e para o futuro do país. E qual é essa pauta? Bom, o salário do político. Pronto, aí, já levanta a segunda pauta. Toma. Aí já encabeçamos um 6x1 para reduzir, agora vamos reduzir o salário dos políticos. Pronto. São essas pautas que vão unificar o povo, pô. Pautas como essa unificam o povo. Porque é uma reforma política, é uma pauta que agencia todas as camadas populares. Todas. Tá ligado? Todas as camadas populares. Então, tem várias pautas que a gente pode transformar, instrumentalizar como diálogo. O catraca livre para o transporte público é uma outra pauta que todo trabalhador gostaria de ter. A redução do salário dos políticos é outra pauta que unifica o país, pô. Como a escala 6x1. A gente viu em sua maioria trabalhadores defendendo a escala. Tinha grupo de trabalhador que não defendia a escala 6x1? Tem, pô. Tem grupo de trabalhador que não defende a escala 6x1? Tem. Mas aí, em sua maioria, eles defendiam. Universidade sem vestibular? Porra. Então são pautas que elas unificam pessoas ao entorno de uma coisa, que é um ponto pacífico entre extremos. Mas por que a gente não se mobiliza ao entorno dessas pautas e dessa forma? Por que a gente se aproxima de pautas tão ideais e tão pouco de pautas materiais? Essa é uma outra interrogação. Então a gente tem esses pontos, a gente já entendeu o que é que mobiliza.
e o que é que faz a coisa acontecer. Talvez a gente tenha entendido que a gente é o demandador. Tá ligado? Que a gente é o demandador. A gente talvez tenha entendido isso. Então a pegada tem que continuar sendo essa. Olha só, qual é a próxima pauta coletiva, nacional? A redução significativa do salário dos políticos. Vocês têm que ganhar menos. Você não pode trabalhar 4 dias por semana, 3 dias por semana e folgar 4, trabalhar 4 dias por semana e folgar 3 e receber 44 mil reais. Um vereador não pode sentar num dia, dar uma canetada e aumentar o salário em 15 mil reais. Isso não existe, meu parceiro. De onde é que tá saindo esse dinheiro, patrão? De onde é que tá saindo essa grana, pô? De onde você tirou esse dinheiro? Aí, é o que eu tô te falando. Tá ligado? O bagulho é louco, pô. O bagulho é louco. Tá ligado? E em pautas como essa a gente unifica. A gente unifica. A gente pacifica entre extremos. Fica pacificado uma pauta entre extremos. Porque se você pegar o vovô mais bolsonarista que existe, formado pelo Telegram há 8 anos, com PhD no Telegram, informações de Telegram, e você pegar o lulopetista mais extremo que existe, tá ligado? E você colocar os dois pra conversar, eles vão olhar um pro outro e vão dizer assim: aqui a gente aperta a mão. Aqui a gente aperta a mão. Tá ligado? Porque é uma pauta que mobiliza todo mundo, cara. Então essa pode ser uma outra pauta. Redução significativa da... Vamos fazer um abaixo-assinado. 5 milhões de assinatura. Redução do salário dos políticos. Aí eu quero ver, porra. Todo mundo na frente lá do Congresso. Tem que tomar cuidado com os bolsonaristas, porque eles gostam de levar bomba, essas coisas, né? Então tem que tomar cuidado com eles. Mas assim, conversa com eles direitinho, porra, sem papo de levar bomba no primeiro momento, sem papo de destruição, sem essas porra, porque aí complica pra todo mundo. Vamos só nós mesmo. Bagulho, se você quiser ir com a camisa do Bolsonaro, foda-se, tá ligado? A gente vai do jeito aqui que a gente quiser, tarará, não tem jeito. Todo mundo vai pra frente do Congresso. A redução do salário dos políticos amanhã, de 44 mil pra 7k limpo, tá ligado? Nem o Tigrinho paga essa porra. Sem querer cagar nos quadros, sem querer esculachar. Que eles esculacham. Querem cagar nos quadros, querem quebrar as paradas. Aí sem colocar Corolla pra vender, sem colocar Corolla pra jogo, sem raspar tudo, nada disso. 7k limpo, 4k limpo, vai. 4k limpo, 6k, 2 de desconto de imposto, já com imposto de renda, tudo certo. Sem auxílio moradia, sem nada disso. Esse que é o papo, tá ligado? Pronto. Pra quando? Pra amanhã. Aí eu quero me ver se não vai sobrar dinheiro nessa porra. Aí eu quero ver alguém olhar pro cara e falar assim, não, porque não tem dinheiro. Agora tem. Se tu receber 44 mil, só um parlamentar tá recebendo 7, agora tem mais de 30 mil aí. Somado a quantidade de parlar que tem, dá papo de dinheiro pra caralho. Aí eu quero ver, tá ligado? E mais do que dinheiro, porque não é sobre dinheiro. A gente sabe que pra você gerenciar um país do tamanho do Brasil, não são milhões, né? São bilhões. Pra gente ter caixa suficiente para fazer com que a coisa aconteça. Mas ainda assim, é uma pauta que traz um outro sentido pra política. Traz um outro sentido para o acreditar na política. Tá ligado? Traz um outro sentido, inclusive, para quem se dispõe ao fazer político. Porque o cara não vai... Meu irmão, pro cara querer cuidar de um gabinete e se indispor com pessoas por 7 conto, o cara só vai se ele quiser, parceiro. Ele não vai para enricar. Porque ele não vai enricar com isso. O cara não vai fazer carreira política para ganhar dinheiro. Porque o cara vai ganhar 7 mil reais, meu irmão. O cara não vai fazer isso. Não vai. Então ele vai para quê? Porque ele quer estar lá. E eu tenho certeza que tem político que tá ali ganhando 44 mil reais. Tá ligado? Eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que tem político que tá ali porque quer estar lá. Só que a gente só vai conseguir fazer o pente fino
de saber quem é que realmente quer e quem que... Ah, Israel, muito obrigado, querido Jezreel. Acabou de virar membro, muito obrigado, querido. No nível 1 da membridez. É brincadeira, agora eu acabei me excedendo. Mas olha só, a gente vai saber quem é que quer estar lá quando a gente fizer um pente fino, pô. Um pente fino. Pô, 44 mil reais, patrão. Tu pirou? Nem o Tigrinho tá pagando essa porra, meu irmão. Nem o Tigrinho paga. Tu pirou, porra? Como é que tu senta de uma canetada, tu faz uma parada dessa? Posso fazer parte dos... Não, peraí, João. Peraí, cara. Tudo bem, Lívia? Então, é o que eu tô te falando, pô. Depois outra pauta. Redução do salário significativo do judiciário. Toma. Redução do salário significativo do judiciário. Vamos enxugar as paradas, pô. Não pode o juiz estar ganhando tanto que ele tá e a professora lá do município tal, que pega três ônibus para dar aula, ganhar 3 mil reais. 2.200, tirando os impostos. Isso aí não tá certo. Isso aí não tá correto. Isso aí não tá correto. Ixi. Tá ligado? Isso aí não tá correto. Então, assim, tem pautas que elas unificam, coletivizam o Brasil em torno de uma pacificação. Que são pautas como essa. Mas por que a gente não transforma essas pautas como uma coisa latente? Tá ligado? Por que a gente não faz a pauta ser latente, meu irmão? Qual que é a parada? A gente vai falar dessa porra todo dia. Todo dia a gente vai inflamar o discurso pra isso, pra deixar pessoas injuriadas. Todo dia a gente vai trabalhar em cima de uma produção discursiva que seja provocativa às camadas populares para entenderem que o cara não pode ganhar 44 mil reais e viver e tá tudo certo. Todo dia. Essa vai ser a pauta. A pauta é essa. A pauta não foi a escala 6x1? Só se falava disso esse tempo todo. Pois a gente só vai falar disso agora. Como é que, porra, um político ganha 44 mil reais trabalhando 4 dias por semana? Porra, isso não tá certo. Os caras trabalham 4 dias por semana, ganham 44 mil reais, né? Vagabundo morrendo de trabalhar pra ganhar um salário. Porra, essa porra não tá certo. Todo dia, meu irmão. Porra, eu queria ver vagabundo não... Ah, caralho. Uma hora entra como a mente da pessoa, como o juízo da pessoa. A pessoa falando pra ti várias vezes a mesma coisa, todo dia. Teu juiz não vai... Claro que vai. Aí vai inflamando as camadas populares. Camadas populares inflamadas, meu parceiro. Rua, organiza, todo mundo na frente do Congresso. Vamos abaixar essa porra agora. Se não abaixar, vai pro caralho. Aí tem que... Pô, é o jeito. Foi Erika Hilton, né? Que propôs o texto. Então tem que ter alguma figura que propõe o texto e escaralhar os caras. Quem não votar, vai pro caralho. Quem não votar a favor, a gente já sabe qual que é. Quem não votar a favor, a gente já sabe. Aqui é o pente fino. Que quando baixar a maré, a gente vai saber quem é que é. Tá ligado? Esse que é o papo. Quando baixar a maré, a gente vai saber quem que é. Ai, não quero que diminua. Eu quero. Pronto, esse aqui já não serve. E assim vai passando o pente fino, tá ligado? Até a gente deixar quem tá disposto de fato a fazer a utilizar da ferramenta da política para fazer uma transformação social. Esse que é o papo, gente. Remédio para... Exatamente, Matheus. Remédio para doido é um doido e meio. Se o cabo acha que ele tem, mano. Se o cabo tem a cara de pau de sentar numa cadeira e tacar uma canetada e aumentar o salário dele, portanto que foi aumentado em São Paulo, do dia pra noite, tem que ser mais doido que um cabo desse, meu irmão. Porque se não for, não vai pra lugar nenhum. Tem que ser mais totó do juiz que um cabo desse aí. Meu irmão, tu tá doido, macho? Tu pirou, foi? Que porra é essa, meu irmão? Um dia aí tu aumentou teu salário esse tanto aí, numa canetada, tu caga rodando. O que foi que aconteceu? Sabe? E aí unificar pessoas ao entorno dessa pauta, gente. E trabalhar nisso constantemente. Até que as pessoas, eita, pera, realmente, tá ligado? Realmente não é por aí o caminho, pô. Bicho, eu sinceramente, eu não... Eu sinceramente eu não entendo, cara. Os caras é muita cara de pau, meu irmão. Sabe? O cara sentar ali, mano, numa reunião, 5 segundos, aprovado, eu aprovo, ele aprovou. Pronto, tá, amanhã caiu o salário. 15 conto a mais no salário. Meu irmão,
Gente, isso assim, o cara tem que ser muito. É o cara não. Tipo assim, é o cara não se prestar. Assim, você não ter medo de prestar conta. É você não temer que você vai sair dali que vai ter um monte de gente assim na tua frente, ó. Tu pirou, irmão? Tu surtou? Tu perdeu a linha, pô? De tu aumentar esse tanto aí o teu salário numa canetada? Todo mundo aqui trabalhando sete dias por semana, 6, 5 dias por semana, pra tirar um salário mínimo, e tu fazer isso aí, tu surtou. É o cara saber que não vai ter gente ali na saída, quando ele sair de lá, vai ter umas 100 pessoas lá, assim, ao redor do carro dele. Sim, mano, como foi isso aí, que tu aumentou teu salário aí? E a gente vai ter que pagar. Explica aí pra gente, vai. É o que a gente quer saber, pô. É o cara saber que isso não vai acontecer, mano. É por isso que ele faz isso. Tá ligado? É por isso que ele faz isso, pô. A cobrança tem que ser, infelizmente, gente. Político, eu não queria dizer isso aqui, mas, porra, político que tem esse cinismo, essa cara de pau, o cara tem que cobrar eles na mesma intensidade do cinismo da cara de pau, pessoal. Bicho, a gente morrendo de trabalhar, pô, a gente trabalhando feito condenado, pô. Tá ligado? Trabalhando, estudando, trabalhando de noite, trabalhando domingo, trabalhando sábado pra tentar juntar um dinheiro pra realizar uma parada que não é nada absurdo, é só ter uma condição de vida melhor. E o cara vai lá, bicho, o cara trabalha 4 dias por semana, senta lá, assina uma parada, pronto, tá ganhando 10 mil reais a mais no outro mês, pô. De onde é que tá vindo essa porra desse dinheiro, meu irmão? Sabe? É uma coisa que assim, quem é que não fica puto com isso, pô? E o que me impressiona não é a gente não ficar chateado com isso, não ficar puto com isso, assim. É do cara fazer isso com a cara limpa. Porque eles fazem isso na frente da televisão, bicho, que tá sendo filmado. Tá sendo filmado ali, tá sendo transmitido pra todo mundo quem quiser ver. TV Assembleia, TV Senado, TV os caralho. A auditoria da dívida pública resolveria muitos problemas. Então, assim, é o cara fazer isso assim, pô. De cara lavada, porra. Tá ligado? E ficar por isso. Então, mano, a gente pode se unificar em torno de algumas pautas. E a gente já entendeu que demandador é a gente. Então, quais são essas pautas e de que forma que a gente vai, ao entorno de todos os extremos possíveis, encontrar um ponto pacífico? Tá ligado? E a gente já entendeu como é que funciona. Esse que é o papo. Errado, se o texto não está legal, que nós possamos aqui fazer um Vai, Cleitinho, rasga. texto melhor, que a gente possa fazer aqui uma maneira para que possa reduzir impostos para os empresários, que fique equilibrado, que a gente consiga valorizar o trabalhador, acabando com essa escala, mas que a gente consegue também não atrapalhar o empresário. Vamos estudar e vamos fazer isso. Se todo mundo está falando que é desumano a escala de 6 por 1, qual que é o problema da gente poder trabalhar em cima disso? A gente fica aqui, às vezes, aqui 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Vamos discutir o que realmente muda a vida das pessoas. A população brasileira precisa disso. A gente precisa tomar alguma atitude. Já passou tantas reformas aqui. Qual que é o problema agora de a gente poder ajudar o povo brasileiro? A gente precisa fazer isso. Você quer uma parte, Jorge? Fica à vontade, meu irmão. Cleitinho, você como sempre gentil, te agradeço. Cleitinho rebolou o lentinho pros cria, porra. Agora ele fez o nome dele, simplesmente. Mas olha só, algumas pessoas estão falando, ele foi esperto, tal. Talvez esse não seja, assim, não seja oportuno, tá ligado? O cara mandou uma ideia, pô. Ah, mas ele é de direita, mas ele é de esquerda, mas ele mandou uma ideia, mano. E que a ideia foi uma ideia que muita gente gostaria de ter mandado, pô. Tá ligado? Eu sinceramente acho que vereador, eu particularmente acho que vereador não deveria existir, gente. Aí eu posso estar me equivocando, Jorge Habib, aí eu posso estar me equivocando, posso estar não sei o que, tarará. Tudo certo. Mas o que eu acho? Eu acho que vereador não deveria nem existir, cara. Porra, o tanto de vereador que você olha o vereador, você fica. Quem foi que votou nesse. Meu irmão? Quem foi que votou nesse bicho aí, doido? Quem foi que botou esse cara aí? O que esse cara tá fazendo aí? O cara nem aparece, pô. O cara toda semana viaja, tá ligado? Tá nos melhores amigos lá, toda semana postando foto com um bocado de mulher dentro do carro numa praia diferente, tirando onda com dinheiro público. E não aparece. E toda eleição tá lá e se aposenta e vive disso. Então, gente, assim, sinceramente, eu acho que, porra,
Sinceramente, cara, pra mim, vereador não deveria nem existir, cara. Nem existir, já começa daí. Ah, vereador não existe. Pronto, acaba logo. Essa que é a minha conversa. Pode, que eu tenho um amigo que são vereador, mas você era meu amigo antes de ser vereador, tá ligado? Então pra mim você, tá ligado? Então você, enquanto vereador, você poderia deixar de existir, ficar só meu amigo. Ponto. É isso, cara. Eu acho um absurdo. O cara tem vereador, aí o vereador tem um bocado de assessor. Aí os assessores ganham mais um bocado de salário. Tem assessor que nem vai, nem trabalha. Aí o vereador nunca tá lá. Aí tem um monte de vereador. Aí tem um monte de deputado. O deputado tem um monte de assessor. Os assessores tem mais um monte de encarregado. Porra, sinceramente, uma verba de gabinete altíssima. Sabe? Tem coisa que eu acho muito absurdo, gente. Você tem lideranças locais, por exemplo, que poderiam fazer todo esse trabalho. Todo esse trabalho poderia ser feito a partir de lideranças locais, das comunidades, das secretarias. Lá em Fortaleza tem a SEI, né? Acho que é a SEI que chama, né? Que é a Secretaria do Distrito, né? Secretaria Distrital. Você tem uma secretaria distrital em cada lugar que corresponde a uma região inteira, mais uma Câmara de Vereadores. Acho que é Câmara, né? Que chama. Câmara de Vereadores. Gente, isso aí é um absurdo, pô. Isso é um absurdo. Tá ligado? Isso é um completo absurdo. Eu particularmente discordo muito disso, cara. Discordo muito disso, mano. Tem 1 milhão de vereador pra quê, bicho? Pra quê? Será que não daria pra organizar as demandas que são de menor escala, que são as demandas distritais, de uma outra forma? Será que esse trabalho não poderia ser feito, inclusive, pelas comunidades? A partir de lideranças emergentes que fossem ocupando essas posições de gerenciamento, sem voto, sem se apresentar, sabe, pela trajetória mesmo da pessoa, sabe? O cara tá lá dentro da secretaria distrital e ele tá levando demanda pro Estado. Olha só, o meu coisa ele precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Ponto. O meu outro coisa ele precisa disso aqui, disso aqui. Não dava pra decidir tudo pelo Google. Aí é loucura, cara. Aí é loucura. Aí eu acho loucura. Mas assim, você poderia ter uma secretaria distrital, mano. Dentro dessa secretaria distrital, você poderia ter uma série de núcleos responsáveis por determinadas macro-regiões. Essas macro-regiões com determinadas lideranças. Essas lideranças, a partir de uma pesquisa complexa, qualitativa e quantitativa, organizar todas as necessidades estruturais das macro-regiões, desde as demandas estruturais de ruas, saneamento, iluminação, escolaridade, postos de trabalho, organizar tudo isso, enviar tudo isso para a Secretaria Distrital e isso chegar ao Estado, sem precisar ter é muito trabalho. Mas você acha que não é muito trabalho você ter uma Câmara que não faz nada? Uma Câmara de vereadores que os caras estão lá para bater foto, para tirar onda? Com todo respeito ao trabalho dos vereadores, mas eu acho completamente desnecessário. E além de desnecessário, eu acho anedótico. Se a gente for observar qualquer outra democracia séria, e não eu estou falando em termos de democracia, algo que eu não concordo, tá? Mas assim, falar em qualquer outra democracia séria, a gente não tem uma repartição de poderes tão específicos quanto a nossa. Ah, ele foi irônico. Graças a Deus. Então, eu acho que assim, não dava pra tirar. Não, esse gasto aí a gente não vai ter. E esses caras vão fazer o quê? Meu irmão, é trajetória orgânica, cara. Tem gente que nasce pra fazer isso. Tá ligado? Que se tu falar assim pro cara, ó, o seguinte, a tua trajetória de vida, ela vai ser pra isso aqui, pra melhoria social. E tu der uma casa pro cara, tu der um auxílio pro cara, pra ele ter o que comer, ele vai viver daquilo, mano. Porque o cara nasceu para fazer a coisa funcionar. É desse tipo de gente que a gente precisa. E não pessoas que estão dispostas a enriquecer pela trajetória política. De criar um capital político para ter poder concentrado. Que é o que acontece. Um bocado de gente disposta a ter poder concentrado. E a ter um capital que vai abrir portas e facilitar caminhos. Essa é a democracia social burguesa. E não é dela que a gente precisa. A gente precisa de pessoas dispostas, orgânicas. Tá ligado? Que se você falar assim pra pessoa, irmão, tu nasceu pra agenciar a transformação social. Eu vou te dar uma casa pra morar, eu vou te dar um carro pra eu não vou te dar salário, eu vou te dar um auxílio, uma ajuda de custo. Eu vou te dar alguém pra te trazer e te levar, e eu vou te dar e esse lugar aqui pra tu fazer as coisas acontecer. Pronto. Não, que vota em mim, tá repreendido.
Pronto. Tá ligado? É desse tipo de gente que a gente precisa, pô. É desse tipo de pessoa que a gente precisa. Não é de alguém que esteja disposto a concentrar poder pra facilitar caminhos. Tá ligado? É disso que a gente precisa, mano. De representação de fato. Não, vamos mudar de assunto. É foda, né? Vamos mudar de assunto. Tá ligado? Vamos mudar de assunto. Irmão, com todo respeito, assim. Se em algum momento da minha vida eu me pender pra ocupar um cargo político, pode mandar me internar, que eu tô doido. Pode manda internar a lenda. Que já tá nos finalmente. Pronto, o homem doidou. Pronto. O homem doidou. Se um dia vocês me verem num panfletinho de vereador, pode assinar embaixo. O homem doidou. Pronto. Enlouqueceram o homem. Tá ligado? Porque isso é uma coisa muito maluca, irmão. Eu acho uma parada muito... Mande prender. Pronto. Que eu acho uma parada muito maluca, cara. Você coloca o cara numa posição ali que ele tá indo ali só pra concentrar poder e pra facilitar caminho, criar capital político, pra ter importância, pra ter reconhecimento, pra ter poder, tá ligado? Pra fazer coisas acontecerem. Mas não fazer coisas acontecerem em razão da transformação social, mas do status político. O capital político. Rapaz, isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Que bombaça mais pra senador, pelo amor de Deus. Agradeço. E nós, você, como eu, como o senador Plínio Valério... Pô, paizão, aí tu... Ô, meu deputado, que é isso, meu deputado? Aí tu complicou pra mim, pô, nós tava todos no caminho aqui, aí foi foda, pô. Somos amantes da liberdade. A liberdade deve reger as leis de um país para que o Estado interfira cada vez... Ah, não, tu começou com essa conversa mole, aí pronto. Vai resolver essa porra desse problema da tua calvície.